Muito bem, estamos de volta aqui com mais uma mensagem. E está tudo bem com você? Se não tiver, preste atenção. Clame a Deus, porque Ele diz, clama-me e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. Tá certo? Ele vai te mostrar caminhos, saídas que você não está conseguindo encontrar. Mas vamos à história de hoje. Vamos falar de Judá, um dos filhos de Jacó. Judá teve 3 filhos. O primeiro filho casou e, por ser um homem mau, morreu sem deixar nenhuma descendência. Então Jacó chegou para o segundo, chamado Onã, falou assim, casa com a esposa do seu irmão e cumpre a lei do levirato. O que é a lei do levirato? Você vai ter filhos com ela, mas os filhos não vai ser como o teu, vai ser como o do seu irmão. E ele, por ser mau, quando ele tinha lá o momento com a esposa, ele jogava o sêmen no chão, foi considerado mau, morreu também. Então Judá chegou para Nora e falou assim, vai para a casa dos seus pais, fica lá até esse meu terceiro filho ficar mais adulto, para não acontecer o que tem acontecido. E ela foi. Passou-se algum tempo e ela viu que o terceiro filho de Judá já havia crescido, virado homem, e Judá não deu ele como marido para ela. E ela soube que Judá estava perto da casa dela, tosqueando ovelha, porque a esposa de Judá havia morrido e ele estava desconsolado e foi tosquear a ovelha. O que ela fez? Tirou a roupa de viúva, botou de meretriz e foi para a beira da estrada. Judá, vendo aquela meretriz muito bonita, não sabendo que era sua nora, disse para ela, olha, vamos ter uma situação. Ela, o que você vai me dar? Olha, eu não tenho os meus cabritos, os meus animais estão lá embaixo, mas o que eu vou fazer? O que você quer para depois eu vou mandar trazer o cabrito? Ela falou assim, me dá o seu selo, me dá o seu cordão e me dá o seu cajado, tá? Me dá o seu selo, seu cordão e o seu cajado. Aí tudo bem, eles tiveram um momento, ele deixou ali o selo dele, o cajado e o cordão como penhor e desceu e mandou o companheiro levar o cabrito. O companheiro foi lá e não achou mais a nora, que estava vestida de meretriz. Ela tirou a roupa de meretriz, colocou a de viúva e voltou para casa com aqueles objetos. Bom, 3 meses depois, chegou a notícia para Judá que a nora havia cometido adultério e estava grávida, olha só. Aí Judá falou assim, manda queimá-la. Tira ela para fora e queima, manda queimar. E ela disse assim, antes que me faça alguma coisa, ó, o pai da criança, ele é dono desses objetos aqui, desse selo, desse cajado e desse cordão. E Judá, quando viu aquele cordão, quando viu aquele selo, aquele cajado que era dele, não pôde fazer mais nada. Em suma, ela continuou com a gravidez, teve gêmeos. E qual a moral da história? Muitas vezes você deixa como um penhor, por exemplo, você mentiu. Quem é o pai da mentira? Então, quando você vai querer usar a sua autoridade contra o pai da mentira, você não pode, ele vai dizer assim, aqui, você mentiu. Você tem mágoa no coração. Quando você quer fazer alguma coisa, ele fala assim, não, você tem mágoa. Então, cuidado para você não colocar o seu rabo debaixo dos pés do mal. Porque Judá, o que Judá fez? Judá, ele se comprometeu. Judá, ele se vendeu. Quando ele deixou aquele penhor, aquele penhor o denunciou mais tarde. Quando ele foi usar a autoridade, ele não pôde usar a autoridade porque ele havia cometido aquele erro, ele havia tido um envolvimento com a nora dele. Você está entendendo? Ele engravidou a nora dele. Então, cuidado, que muitas vezes a gente se compromete, a pessoa se compromete com coisas erradas, depois quer cobrar o certo. É muitas vezes o pai, muitas vezes, que se embriaga e quer que o filho não bebe. Aí o filho fala, você bebe, pai. O pai fuma e quer que o filho não fuma. Mas o senhor fuma, pai. Então, muitas vezes, você quer cobrar algo de alguém que você está deixando penhor na mão dessa pessoa. Então, muito cuidado com a tua vida, tá certo? Então, essa é a história
de Judá e Tamar. Leia lá, está em Gênesis capítulo 38. Leia essa história toda para você ver. Quando ele quis usar a autoridade, ele não pôde, porque ele estava o quê? Comprometido. Ele tinha se vendido. Tá certo? Que Deus te abençoe, que todos tenham um ótimo final de semana, tá bom? E amanhã nós vamos voltar, no próximo vídeo, nós vamos falar sobre o que significa esse cordão, esse selo e esse cajado, tá bom? Que Deus te abençoe.